Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais polêmicas do que eu e você, não é? Polêmico hoje, é polêmica. Hoje é polêmica. A gente vai ter um bom debate aqui, se Deus quiser, né? Você sabe que o cara... Ou se... Darwin. Ou se o nada Darwin deixar. Ou se... Ou se o acaso O acaso permitir. Proteger enquanto andarmos distraídos, né? Então, se Deus quiser, se o Darwin quiser ou se o acaso quiser. Perfeito. E antes da gente começar esse debate maravilhoso, que vamos ter até briga, né? Que isso? Não. Aqui teve uma tensão aqui, cara. Quando chegou, você viu? Você quer Coca-Cola ou água? Eu quero água. Então eu pego a Coca-Cola pra você. Tá bom, então eu pego um pouco de... Nossa, Como assim oferecer bebida alcoólica é, questão? teve uma tensão. Como que o pessoal participa? Hoje a gente precisa da participação do pessoal também com perguntas, comentários aí, né? É, exatamente. Tá lá, já tá Então, as fixado regras? no chat as regras, Tá né? bom. Você pode participar com pergunta ou comentário, como o Vilela já disse. E também tem o nosso famoso jabá. Jabá, né, quer mandar jabazinho, então a gente restringiu no máximo a 5 perguntas, 5 jabás, mas se for muito boa a pergunta, a gente lê mais perguntas, mas no máximo 5 perguntas. Então eu vou apresentar aqui os integrantes da mesa, né? Os 3 já tiveram aqui, né, Lene? Em momentos diferentes. Eu tava lembrando aqui, o Rolandinho e o Iago vieram logo no começo aqui do podcast. E você quer confiar no projeto, né, cara? Porque depois que o negócio dá certo, Não é? aí é fácil. Mas Eu vim só quando já tinha dado certo, viu? Joel, Só quando deu convidei certo. no começo, ele falou, espera crescer. Mentira! O tempo vale mais também, né? É pela questão Mentira. Eu convidei ele depois. Mas tem gente que eu convidei no começo, Falou, deu aquela enrolada. Não, vamos ver. O canal começou a bater 800 mil, 1 milhão. Quando é que a gente vai? E aquele Aí é convite lá, tá de pé? É, exatamente. Vamos combinar. Mas não, vocês ainda vieram, vocês passaram pela minha casa, né? É, não, Porque conheci no começo, tudo. Passava, tava minha mulher dando comida pro meu filho, minha Foi bem sogra assim, foi passando de sutiã, essas Eu coisas. quase almocei aí. Exatamente. Contei pra todo mundo, a casa do Vilela e tal. Gravei um vídeo, mostrei tudo. Mas legal que os 3 vieram aqui de volta e eu tava querendo fazer, eu acho que eu falei com o Iago já faz tempo, né? Que a gente tava querendo fazer esse debate, esse lance de ateu com crente, porque eu me considero um crente também, mas eu sou um crente às vezes não... Ateu. Não tão praticante. praticante. Pronto, perfeito. Isso me torna um ateu, será? Essa é uma questão que eu vou Há levantar. um livro chamado Ateísmo Cristão, É mesmo? que fala justamente de pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como se não fosse. Eu acho que isso foi um toque pra mim, Ixi, não foi? pegou pesado. Mas eu já diria o cabe contrário. você Você é. O que importa é a sua fé, a sua crença. Você já é. Mas antes da gente Tem começar... um anjinho do lado, um demônio Não do sei se outro, vai pro céu. Não sei se vai pro Anjinho céu. demônio, né? Eu ia falar que dá tempo de passar pra esse lado da mesa hein, antes de começar o papo. Mas Porque essa mesa aqui é do pessoal que não acredita, que acredita. E o Lene, eu falo que ele é um tarado gospel. Exatamente. eu sou Ele o Judas pega a hoje. parte da Bíblia que ele concorda, a parte, né, que ele vai na igreja, o pastor fala, não pode isso, não pode isso, não pode isso. A parte do transar antes do casamento, dar uns beijos, fazer um negócio, ele ignora. Você sabe que o resto ele... Você sabe que eu já tô quase sendo excluído lá da comunidade, lá da minha igreja. É mesmo? Por causa O disso? pastor falou, se continuar desse jeito... Não Mas vai a dar parte certo. do perdão se abraça, né? Pô, me perdoem, me exatamente. perdoem. Cadê? Antes de a gente começar a falar sobre o assunto que trouxe a gente aqui, eu queria que cada um desse a credencial. A credencial é o quê? Assim, sua história dentro da religião, que a gente é um país católico, agora tá mais pro evangélico, não sei se os números como que estão hoje em Tem dia, um mas crescimento, mas ainda é majoritariamente ainda é católico. O majoritariamente. censo vai dizer, né? Tem É. um censo, próximo censo vai dizer. Exatamente. Joel, vamos falar da nossa experiência. Qual que é as suas credenciais para estar aqui? Então, eu fui criado num lar ateu / agnóstico. Religião zero. Eu não fui batizado. Até no início da minha Isso é uma vida, coisa na minha infância, é raro no Brasil, é raro. né? Sim, religião zero. Eu lembro que até meus pais eram um pouco mais ateus no início da minha vida e depois ficaram mais abertos, mais agnósticos. Assim, o que é o agnóstico, né? Para quem está ouvindo a palavra feia, e o que é isso? É uma pessoa que não está nem dizendo que Deus existe, ou que tem fé em Deus e que acredita e que segue uma religião, não é isso. Mas também não é a pessoa que afirma, não, Deus não existe.
É a pessoa que deixa em aberto porque acredita que a gente, pelo menos até hoje, não tem ferramentas suficientes para conhecer ou para saber a resposta a essa pergunta. E eu fui criado ateu, agnóstico. Eu dizia que não acreditava em Deus quando criança. Eu nem sabia, eu me toquei isso no ensino médio, eu não sabia direito a diferença entre católico e evangélico, sabe? Para mim era um mundo tão distante assim que eu nem... mesmo? Meu colégio era católico, tinha missa, mas não precisava ir também, não ia. Agora, no fim da minha adolescência, eu numa jornada pessoal minha, que incluiu internet, que incluiu descobrir leituras pessoais, eu me converti. Eu me tornei um católico praticante, me batizei. Olha. Inclusive depois, fui batizado, né, na igreja. Inclusive depois descobri que minha avó tinha até me batizado em segredo. Olha ainda só, na primeira infância, história, mas, hein? Então, novela mas ainda não aí. sabia. Não, vai ter outro plot twist, né? Que tá aqui do meu lado, então não calma é? aí, vai dar outra Vai reviravolta. ter outro plot twist ainda. Ainda vai ter outro plot twist. Ó, gente secreta aí, primeiro. veio aqui pra representar primeiro. O primeiro ato e agora do segundo ato pro final. No fim da adolescência, assim, saindo do colégio, indo para a faculdade, me converti, me tornei um católico praticante. Nessa minha vida de católico, passei por, digamos, diversas vertentes ali dentro do catolicismo. Primeiro um muito aberto ecumênico, depois um muito tradicionalista, mais reacionário, depois um que ignorava um pouco tudo isso, buscava só ser realmente um bom católico, acreditando naquilo, sempre buscando acreditar ali no que a igreja ensinava. Depois ainda tive um período de um católico que já não seguia, já não acreditava tanto assim no Vaticano e tudo aquilo, mas ainda seguia muito. E depois concluí que realmente não tinha, pelo menos para mim, não tinha base nada daquilo. No fundo era uma crença, era um desejo, era um ímpeto com várias coisas por trás, mas que dá para dizer que isso é verdade? Quando que eu deixei de me considerar católico e passei a me considerar agnóstico? Foi 2014. Ou seja, eu tinha 29 anos. Eu tenho 36 agora. E por isso, por toda essa minha jornada, inclusive, eu não estou aqui para fazer nada, uma cruzada contra a fé, sabe? Eu acho que a fé é parte da vida humana. A fé é uma parte importante da vida em sociedade, de todas as culturas, para muitos indivíduos é uma coisa muito importante. O que eu acho, e daí talvez a gente discuta um pouco mais, tem muita gente que não está contente em dizer que tem fé. Ela quer dizer que ela tem prova daquilo que ela acredita. Entendi. E daí a gente vai ver. Será que é prova mesmo? E você não quer admitir para você mesmo que, no fundo, é um ato de fé, um salto de fé, como tantos outros? Essa é a discussão. Eu não tenho nada contra a fé. Eu tenho contra a fé que busca dizer que é algo mais do que isso. Busca dizer, não, tá aqui a prova, não sou fé, eu sou razão. Mas também, talvez discuta, não sei como é que o Rolandinho vai ser, alguém que diga que não. Deus não existe. Isso também, para mim, tem um quê de fé por trás disso aí, porque a gente não sabe tanto assim, não. Então vamos lá, Rolandinho. Bom, primeiro falar que foi um grande prazer tá aqui conversando com vocês. Eu acho que vai ser... Eu tô muito empolgado. Vai ser com esse muito papo, legal. Vai ser muito legal. Pô, eu assisto Pipocando, cara. Eu acompanho todos aqui, gosto muito do trabalho de todos. Acho que vai ser realmente um papo bem bacana. Acho que talvez seja inusitado pra quem tá vendo aí ao vivo. Não, quando eu falo em Rolandinho, os caras... Rolandinho do Pipocando? Que é isso? Como assim? O cara é um ateu militante, a gente não sabia, mano. Mas veja bem... Eu sou o único que tava meio que na zona normal, né? Que você gostou e tal. Opa, pastor falando em zona, cara. Como assim? Se controla também um pouco, porque vai confundir o público. Bom, a questão é o seguinte... Não entendeu? Não, eu só entendi depois que você falou. Ah, tá. Não imaginava que essa palavra só tinha esse sentido aqui. Não, tô brincando. Essa área, esse ambiente Rolandinho. comum. Não, eu ia falar que assim, eu acho Tá bom que... o microfone dele? Abaixa um Se ele puder chegar um Aí, pouquinho mais vai. perto aí. Isso. Opa, Ih, tudo bem aqui? Perfeitamente. Não, eu ia falar que assim, eu para quem me conhece pessoalmente, na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que na minha adolescência virei praticamente um militante, digamos assim, do ceticismo. Eu era aquele cara que realmente, a minha história com a fé, vou começar por aí, é que eu nasci num lar evangélico, a minha mãe muito mais, o meu pai se dizia evangélico também, Qual até igreja? hoje. Eu já fui batista, depois eu fui de uma igreja que era lá da minha cidade, de um pastor de lá, né? Nunca fui católico, né? E eu frequentava a igreja, eu me batizei com 13, 14, por aí.
que foi bem no momento que eu comecei também a ter o meu processo de desconfiar da fé no primeiro momento. E é que muito medo, porque esse instrumento é interessante, né? Eu frequentava a igreja, me batizei, ajudava as pessoas lá da minha igreja também a se batizarem, os mais novos e tal. E aí, por conta de leituras que eu fiz pelo meu interesse por genética, que foi uma coisa que eu comecei a me interessar muito, eu comecei a ler alguns autores, né? E comecei a entender mais sobre a teoria, a evolução das espécies, estudar sobre gênese da vida e tal. Isso começou a me intrigar muito. E, ao mesmo tempo, aquela minha fé foi perdendo um pouco o alicerce, assim. E passou a ser uma coisa que eu sustentava na base do medo. Eu mantinha... Bom... eu sei que eu não posso blasfemar, eu não posso, né? Eu tenho que controlar meus pensamentos, que eu era bem rígido naquilo. Então foi um processo meu mesmo de uma hora começar a questionar aquilo pra valer. E dentro da minha casa foi super traumático, porque minha mãe, né, quando descobriu que eu... Porque quando eu realmente fiz a minha transição e falei, não, beleza, sou ateu, foi um choque absurdo. Saiu do armário ali. Saiu do armário. Como seria? Não é sair do armário, saiu da sacristia? Igreja evangélica tem sacristia, não? Não tem. Sei lá. Né? Mas assim, enfim, eu queria dizer primeiro, já vou até responder essa questão do agnóstico e do ateu. Eu acho que todo ateu sério, na verdade, se considera um agnóstico. Né? Você sempre tem aquela pequena porcentagem de... Né? Assim, você não pode afirmar com certeza absoluta que algo não existe, né? Beleza? Porque não tem como provar a inexistência. Se você fosse apostar seu dinheiro... Eu apostaria que não existe. Que não existe. Então, mais pra ateu. Quando você fala ateu, é mais um posicionamento. Assim, Entendi. Se você estiver aberto às ideias, talvez exista um Deus. Entendi. Mas... Tudo me mostra, as evidências pra mim apontam o contrário. A maior chance da inexistência do que da existência. Então, é isso, mas pra concluir minha fala, eu queria dizer que eu já fui o cara que era não só ateu, como eu achava que a religião era muito nociva. Ah, entendi. E eu não sou mais essa pessoa. Quando eu era novo, eu era assim. E eu venho passando por um processo, conforme eu fui envelhecendo, eu fui entendendo o valor da religião também. Eu acho que tem muita coisa que... E aí eu vou falar do cristianismo porque é que eu tenho mais intimidade, mas acredito que várias outras também tragam esses valores para sociedades, né, que elas interagem, que a gente aceita como se fosse uma coisa padrão. Então, por exemplo, vou falar da questão da bondade, daquela coisa da... Como é que é o nome disso? A piedade. Então, a gente acha que isso existia nas pessoas, mas um valor central de uma sociedade onde isso é admirado pelos outros, não é visto como fraqueza, é visto como algo a se buscar, tal. Eu acho que é uma herança de termos uma sociedade que foi construída em cima de valores que são cristãos, que são religiosos. Então, eu estou nesse meu processo, com as minhas leituras, com os meus estudos, de entender o valor da religião. E eu não tenho mais essa resposta de falar, não, eu recomendo que todo mundo seja ateu, recomendo uma sociedade secular, totalmente materialista. Não sei se esse é o caminho. Então, já vou dizer que o Rolandinho de 6 anos atrás seria mais interessante aqui, que eu viria cheio de certeza. Mas eu acho que esse atual é mais distante da verdadeira religião do que o anterior, sabia? Porque o militante ele ainda tá numa jornada meio de converter os outros, aquilo lá tá... Sim. Quando você já deu o passo atrás e diz, eu acho que tem uma importância social nisso aí. Daí você criou um abismo que é distante. Perfeito, faz mais sentido. Distante no sentido de... Porque você já está olhando a religião com um relativismo muito grande, né? Você já não está vendo ela como mal no mundo. Como é que você vê a religião? Olha, tem aspectos bons, importantes para a sociedade, tem aspectos ruins. É uma tem manifestação, aspectos que né? É uma manifestação da cultura humana, como tantas outras. Você está numa posição já um pouco mais distanciada, em vez de um embate direto com aquilo, no qual... Um pouco como PT e Bolsonaro. Um lado pode virar o outro. É mais fácil um lado virar o outro do que alguém que já saiu disso aí virar um dos dois. Perfeito. Entendi. Mas a conversa se torna mais interessante quando a gente consegue olhar para as coisas com um pouco mais de cautela, Com né? certeza. Quando você está aguerrido no processo de convencimento e de querer recomendar ao outro o tempo inteiro aquela mudança de crença, às vezes é impossível até conversar, né? E a galera, você marketeou como debate, né? Debate e tal. Como é que vai ser? Vai ter um mediador e tal? A gente vai ter vai ser um bate-papo. Vai ser tranquilo. Então, não vamos com sangue no olho. Eu vou mediar, eu vou mediar, Sim, mas mais naquele negócio de pegar assuntos, jogar pra cá, jogar pra lá e deixar... Você vai dar os pontos pra dizer quem ganhou no fim também. Não, com certeza. Não, e a gente vai decidir se existe ou não. No final vai ter uma resposta. Final, existe, não existe. Espera um pouquinho. Eu vou fazer uma coisa. Tem uma bacia aqui de água
Opa. Eu vou mergulhar, o Lene vai mergulhar na minha cabeça na bacia de água e eu vou ficar submerso. E quando eu voltar, eu vou ter a resposta de quem foi o ganhador do debate. Mas vou deixar minhas credenciais Batismo, aqui. Se alguém precisar ser batizado, eu ajudo aí. É mesmo? Se alguém mudar de opinião, precisar ser batizado, Que bom, que bom. Aceitar Jesus aqui, né? a gente resolve aqui. Deixa eu então, antes do Iago, dar as minhas credenciais também. Eu cresci num lar católico pra caramba, mas católico mesmo, de minha avó. Minha avó ainda era um pouco misturado com aquelas coisas de fazer uns trabalhos, de vir ter umas crendices, mas minha mãe não, era católica, de ir à Aparecida, de fazer promessa. Minha mãe zerou o terço de tanto que ela rezou, ela desbloqueou santo que nem existe, de tanto que ela rezou o terço. E em algum momento, e eu também ia pra igreja direto, fiz encontro de jovens, fui como chama? Da renovação carismática da Igreja Católica, até que eu já adulto comecei a me interessar pela Igreja Evangélica, né? Aí eu fui na Igreja Evangélica durante muito tempo e agora estou um cara afastado, mas ainda me considero cristão. Eu acho que eu já falei isso no dia que veio o Iago aqui, mas se eu não falei, vou falar aqui. A minha visão é o seguinte: acredito muito em Deus, tenho experiências, quero muito que seja verdade e acredito que seja verdade, mas eu trabalho com a possibilidade de eu estar errado e pra mim tudo bem, mas eu quero muito estar certo, entendeu? Não sei se dá pra entender. Eu Sim. sei muito da possibilidade que eu posso estar errado e quando eu penso nisso eu fico muito mal, muito triste, porque parece que minha vida perde um pouco do sentido, porque a gente pode desenvolver isso em algum momento, porque parece que... Para que eu vou fazer as coisas? Era Pascal que tinha uma visão assim também, né? De que Aposta de Pascal, né? vale muito mais a pena no fim seguir uma vida acreditando em Deus, porque no fim, se Deus não existir, você continua igual. Se existir, você garantiu A sua pergunta vaga. é qual Deus, né? Qual religião? Essa você não é escolheu tão o Deus básica. errado, Você o cara escolheu tá errado. É importante falar que todo mundo aqui nessa mesa é ateu para 99% dos deuses. Vocês só não são ateus para um Deus a menos. Tivesse um Só grego isso. aqui, Eu tô aberto a todos, não faço distinção. Ó, Agora, a aposta de Pascal é um problema também. Não sei se eu já posso engatar. não, vamos antes Não, com as desculpa. credenciais. Mas eu não gosto da agora. aposta de Pascal. Então eu dei minha Eu sou credencial. crente. Eu também não acho fraco. Minha credencial e agora você, Iago. Quais são suas Você credenciais? terminou a sua? Já. Ok. Bem, eu cresci num lar católico nominal. Aparentemente eu fui do... Católico? Nominal. Assim. IBGE. IBGE. Católico tá. IBGE. Ia em missa em sétimo dia, ia em casamento. Quando eu nasci, minha mãe me levou pra ser batizado. Deus me livre, meu filho pagão, né? Vai que, né? Sabe-se lá. Vai melhor. que. Mas eu ia pra rezadeira, dava umas folhas de arruda. Era aquele pouco de tudo, né? A velha religiosidade brasileira que você aposta em todo mundo. Né? E em algum momento, assim, fiz primeira comunhão, eucaristia, obrigado, odiava aquele negócio todo. Não via sentido em nada daquilo ali. Meus pais me obrigavam um pouquinho ali de crença, o mínimo só pra não ser uma pessoa socialmente desagradável, né? Você tem que ser ali minimamente espiritualizado pra ser uma criança decente. Pelo menos era assim há uns 30 anos atrás. E meus pais me levaram pra ter essa iniciação religiosa. Mas nunca fui cobrado nada, nunca teve essa conversa na minha família, ninguém sabia de igreja. A gente era muito pobre, então assim, o esforço era sobrevivência pura e simples, assim. Até que em algum momento no ensino fundamental, começo do ensino médio, não sei, eu comecei a ser confrontado com a ideia da morte. Eu não consigo lembrar exatamente se eu perdi alguém, eu sei que minha avó morreu, morava com a gente. Comecei a ler muita poesia e fui pra esse